Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. É chegada a hora. Muita gente tem me pedido para fazer algum comentário sobre o caso do Henri Borel, né? E eu venho acompanhando um pouco esse caso. Como nós somos especialistas nessa área, eu gostaria de comentar um pouquinho desse caso, um pequeno recorte sobre como isso vem sendo tratado pelas autoridades, né? Pelo delegado de polícia e também pelo promotor de justiça, membro do Ministério Público. Eu não entendo porque esse caso não vem sendo tratado numa delegacia especializada em homicídios, já que se trata de um crime de homicídio. Enfim, essas são questões que não se tem resposta. Mas o mais interessante de tudo é que eu estava aqui agora assistindo uma matéria no jornal Caso Henri Borel, uma cobertura especial. Só esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações do jornal. E eu percebi que todas as emissoras estão tendo só milhões e milhares de visualizações, muita audiência nesse caso. E o que passa despercebido pelo público leigo, né? Para aquelas pessoas que não têm uma formação. Eu sou um advogado criminalista, então tem coisas que para nós, advogados, não passa despercebido, que para o leigo vocês não vão sequer perceber ou lhe chamar a atenção. Antes de mais nada, eu quero dizer que nada justifica, né, um crime como esse. Caso esse Dr. Jairinho, não é isso, e a Monique sejam condenados, na verdade vão ser condenados. Eu vou dizer também por que eles serão condenados. Mas vamos assistir um trechinho desse vídeo. Antes de mais nada, quero só reforçar novamente, nada justifica esse crime, e não é isso que eu quero analisar, não quero entrar no mérito da questão. Eu sei que muitos aqui vão ficar pensando, você é um advogado criminalista, então você é um defensor de bandido, então você também deve ser um bandido, como a maioria dos brasileiros pensam. E por que os brasileiros têm pensado assim? E o que está por trás? Por que essas notícias têm milhares de visualizações? Vamos ver por quê? Entender um pouquinho isso? Vou dar o play aqui, acompanhem comigo. Dessa decisão que foi fechada, uma reunião fechada, e também os próprios assessores participaram, mas nós acompanhamos também de perto esse encontro. Quero dar uma pausa aqui. Essa daqui é a acusada, né, a mãe do menino, do Henri. Vocês percebem aqui que ela está com as mãos para trás, ela está algemada, né, a Monique. Tá com dó dela, leva ela para sua casa, calma. Então ela está com as mãos para trás e algemada. Aí você se pergunta, se você tente deixar o seu juízo condenativo um pouco de lado. Existe uma súmula no STF, a súmula 11, que diz que a pessoa só pode ser algemada se ela colocar em perigo outras pessoas, se ela for fugir, se ela for agredir, né, se ela cometer crimes, né? Olha aqui, estou aqui com a súmula 11, olha só. Súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, né? Vocês veem alguma resistência aqui, né? Você está dizendo que ela é inocente? Não, eu estou perguntando se vocês veem alguma resistência de quem quer fugir. Vocês acham que essa mulher conseguiria fugir desse batalhão de policiais, agredir todo mundo, só se fosse num filme de ficção, né? Mas então você está dizendo que não foi ela? Para com isso! Será que você não consegue analisar um caso de forma isolada, separar os pontos? Ou você vai ficar só com tudo que a televisão põe para você comer e se alimentar e absorver e ficar com a opinião que é a opinião deles, que não é sua, e depois você sai falando que é sua? Cuidado para você não se tornar um alienado, tá bom? Agora vamos mais para frente um pouquinho, olha só. Vou terminar a leitura da súmula. Diz assim ainda, resistência e de fundado receio de fuga. Não me parece que é o caso de fuga. Olha para essa mulher e me diga você. Ela oferece mesmo esse perigo de fugir? Tá, professor, onde o senhor quer chegar com isso? Calma, tenha só mais um pouquinho de paciência. Perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente. Então o agente, né, a autoridade que algema uma mulher como essa, em tese ela teria que responder um processo administrativo, mas por algum motivo no Brasil isso não tem acontecido. Agora fica aqui uma pergunta que eu vou responder um pouquinho mais adiante. Se não pode algemar, por que algema? Guarda um pouquinho. Vamos pra frente. Portanto, já se sabe que ele está afastado. Opa!
Mão para trás também aí que o investigado, né, o doutor Jairinho, veja, também está algemado. Vamos mais um pouquinho. Conselho de Ética, o Jairinho que tinha cargo no Conselho de Ética. Nos 30 dias, quais são os Olha passos, quanta então, gente. pra gente falar de Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o cargo dele. Aqui no Rio, na Câmara Municipal, você Olha exerce só. o seu cargo via a falta, por exemplo, se ele não for denunciado, se ele não tiver nenhum processo, por exemplo, no Conselho de Ética, se ele não for para a Câmara por 120 dias, ele perde o cargo dele. Então, se ele continuar preso por esse período, só por falta ele pode ser. Bom, o que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores deste canal? Eu não estou dizendo que eles não mereçam ser condenados, isso é o mérito da questão. O que está por trás de colocar algemas nesse casal? Primeiro o resultado, o efeito, aprendam isso, existe causa e efeito, né? Vamos analisar os efeitos disso. Ou primeiro, vamos aliás a causa, né? Por que algemar, se eles não oferecem perigo de resistência ou de fuga? Porque, primeiro isso, pessoal, quando a polícia faz isso, está fazendo isso lá no Rio de Janeiro, é porque dá isso aqui, ó, milhares de visualizações. É como se fosse um jogo com a imprensa, e principalmente os jornais da tarde sensacionalistas, isso dá milhares, isso bomba, dá muito dinheiro de patrocínio, de propaganda, é gente ganhando em cima da desgraça alheia, da tragédia, tá? É isso que você não consegue enxergar. A maioria dos senhores, mas o pessoal que acompanha esse canal enxerga que esse canal aqui, a maioria de todos os inscritos aqui, a maioria não, todos os que estão aqui inscritos são pessoas inteligentes que conseguem ter essa visão, aquela visão, lembra de Thundercats? Dê-me a visão além do alcance, o olho de Tandera. Esse é o propósito do nosso canal, é fazer você enxergar algumas coisas que lhe é vedado, assim, que é vendado, né? É colocado uma venda sobre os nossos olhos. A outra coisa que está por trás disso, além dessa jogadinha com a imprensa ou parte dela, é o fato de que o delegado de polícia, as autoridades, promotores, muitas vezes são promotores que estão perto de se aposentar, muitas vezes são delegados ávidos por evolução na carreira, muitas vezes ou não conseguem evoluir na própria carreira ou não estão interessados naquilo, porque... Pelo menos aqui no estado de São Paulo, atualmente um delegado de polícia, início de carreira, deve ganhar por volta de uns 10 mil reais. É um portal para uma abertura de uma carreira política. Normalmente eles colocam a algema, a pulseira de prata lá, né? A pulseira de ferro, falam, algema aí, dá um destaque na imprensa, divulga o nome do delegado de polícia para depois ter aquela coletiva, e depois que termina o caso, se for exitoso, o delegado já lança a sua plataforma política e consegue se eleger e sai de um salário de 10 mil, quiçá para um salário aí de 40, 50 mil como deputado estadual federal. Como já dizia Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. Compreende isso? Então é isso que você não está conseguindo enxergar. Eles estão bombando e você está sendo plateia para esse tipo de coisa. Eu quero que vocês entendam o seguinte, para nós, advogados criminalistas, é claro que isso dificulta muito para a defesa, é claro. Tá? Isso aqui, ó, podem escrever o que eu estou falando, este casal já estará condenado antes mesmo do processo penal se iniciar. Porque o processo penal não se iniciou ainda. Porque o caso ainda está em fase de inquérito policial, essa é uma linguagem mais técnica. Mas esse casal se encontra num momento, numa fase de estar indefensável. Tá? Esse casal hoje ele não tem como defender esse casal. O processo vai ser só para cumprir um rito, uma ritualística, para no final sair a condenação. Milhares e milhares de visualizações. Esses casos são julgados pelo Tribunal do Júri, do qual eu sou especialista nesse assunto. E esses 7 jurados assistem televisão, veem esse tipo de coisa. E aí, meu amigo, já começa para colocar essa pecha de monstro. E é claro que, confirmando isso, realmente é uma monstruosidade, mas aumenta mais ainda essa imagem de monstro na cabeça do público. Isso manipula a opinião pública, faz com que os jurados não se tornem isentos no dia do julgamento ou imparciais. E quem se dá bem com isso no final? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é parte da imprensa e autoridades que depois se lançam em plataformas políticas. Isso tem acontecido muito no Brasil. Isso é triste, isso é antiético. Isso é antiético. Eu sou professor de ética, vocês sabem disso. Fiquem de olho daqueles que estão comprometidos com a verdade ou aqueles que querem explorar a desgraça alheia. Senhoras e senhores,
Agradeço mais uma vez este encontro aqui. Dê o seu like, dê o joinha, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo encontro. É chegada a hora. Vejo você. Até lá.